Oh. Como é que é, pessoal? Estão por aqui, não me dizem nada. Malta, parece que estamos de volta para mais um episódio, não é? Já passaram 2 semanas e as aventuras ainda não pararam, ok? Não pararam mesmo. Portanto, eu vou-me só despachar, vou-me só vestir e a gente já fala um bocado, está bem? Até já. Ok, pronto. Vamos lá começar pelo problema número 1, que é, já acabou o Erasmus, ok? Vou só começar por dizer isso. E eu pus um áudio para falar sobre este tipo de coisas, mas eu não fui realista, então o que eu decidi fazer foi focar-me na faculdade, focar-me nas pessoas e no final de tudo voltar a falar. Porque no fim eu posso falar das experiências que eu tive, tanto no início, durante e no final de tudo. E é exatamente o que eu vou fazer. Portanto, vamos começar com o ponto número 1. Right? Então, a primeira coisa que eu senti quando foi para vir aqui a Barcelona foi, para começar, encontrar uma casa. É super, super difícil encontrar uma casa e eu acho que a primeira coisa que deves fazer sempre é certificar-te que percebes os preços médios do sítio para perceber se escolheste bem o local, não é? No meu caso, eu tive a opção de Roma, Barcelona e também queria ir para Istambul, mas o que acontecia no caso de Roma é que era extremamente caro, mínimo 600 euros, portanto incomportável. Istambul eram 6 meses, numa cultura muito diferente, muito longe, e eu também trouxe trabalho, portanto o que acontecia é que o fuso horário era tudo menos compatível, então Barcelona era a situação ideal em que os preços eram similares, apesar de um bocadinho mais altos. E outra parte que é também muito importante é a questão da casa. Aliás, deixa-me tirar isto aqui da frente, porque eu estou sem espaço nenhum aqui em casa. E basicamente essa foi uma pergunta que surgiu do Instagram, do vídeo que eu lancei, e obrigado a quem participou, é sempre muito fixe, as pessoas que interagem comigo dão sempre mais ideias, mas foi de longe a parte mais difícil, foi encontrar uma casa. Não o processo em si de encontrar, mas o processo de conseguir ficar com ela, porque uma casa boa desaparece em minutos, ok? E apesar desta casa ser pequena, fica numa zona mesmo muito boa e tive que estar constantemente à procura toda a altura. Subscreve ao website, no meu caso utiliza o Idealista, subscreve, vais receber atualizações no e-mail com novas casas que foram atualizadas, preços que foram alterados, todas as coisas que são importantes para ti. Portanto, certifica-te que confirmas isso quando estiveres à procura da tua casa em Barcelona ou noutro sítio qualquer, de certeza que é igual. Agora, falando da universidade, o que é que eu achei, como é que aquilo correu e qual é que foi a expectativa versus a realidade. E posso-vos já dizer que foi bastante diferente. Para começar, eu não estou a estudar, ou não estudei design gráfico, estudei design de interação, e para aqueles que não sabem o que é, deixo aqui uma pequena nota, mas eu aconselho-vos a pesquisar, é um conceito interessante e bastante abrangente. E então, basicamente o que acontece é, nós temos a primeira aula e a primeira coisa que me dizem é, ok, imaginem um cenário apocalíptico em que a internet desaba, não é? Então têm que reinventar a internet, têm os servidores, têm a ligação, networking e todas as coisas que são necessárias para conseguirem conectar, mas através da lente de uma pessoa feminista. O que é que isso quer dizer? Há tanta coisa, tantas perguntas que eu não consigo fazer, principalmente em espanhol. Mas logo a partir da primeira aula eu consegui entender que a dinâmica era muito, muito diferente. E eu acho que isso é interessante, honestamente acho que sim, e vale pela experiência, nem que sejam por 3 ou 6 meses, mesmo que seja um pouco diferente da tua área normal, mesmo que queiras ser designer gráfico, fazes design de produto, acho que é útil em quase todos os aspectos, honestamente. Mas também desbloqueei uma coisa, que é habituei-me a olhar para certas soluções, não só como um designer gráfico, mas como outros tipos de soluções. Falar com outros tipos de pessoas, falar sobre outros tipos de problemas, falar sobre outros tipos de abordagens. Mesmo que eu não seja um designer de produto, um designer de espaço total, pelo menos compreender que estas áreas existem, não só expande a tua noção de como é que funciona o design, mas também te expande a maneira como tu consegues arranjar soluções para o problema. Tens mais alternativas, é mais divertido e é mais fácil. Aqui o espaço era porreiro, o espaço é tudo interessante e as pessoas foram super, super inclusivas. Porque se tu tiveres medo de fazer Erasmus, por qualquer motivo, por não conheceres ninguém ou por simplesmente teres a barreira linguística, uma coisa é certa. Praticamente toda a gente que tu vais conhecer, na universidade pelo menos, vai ter interesse em falar contigo porque é uma pessoa que vem de uma cultura diferente, com histórias diferentes, com língua diferente, tudo é diferente. E acho que são todos muito curiosos. Porque o que se passa aqui, na minha opinião, em Erasmus, é que há certos sítios que atraem certos tipos de pessoas. E Erasmus normalmente é uma experiência muito, muito atípica. E então o que acaba por acontecer é que tu vais atrair pessoas, ou vais encontrar pessoas que têm a mesma curiosidade e sentido de aventura que tu tens, e vais inevitavelmente acabar por te dar bem com eles, porque eles também querem conhecer-te, também querem descobrir novas histórias e querem perceber novas coisas, né? Esta expressão com o braço é porreira. Para terminar, vamos falar da última parte, que é as dicas que eu tenho para te dar.
o que é que eu acho que me ajudou ou que me prejudicou e o que é que acho que realmente potenciou a ter uma experiência porreira. Porque no final, e dou-vos já um spoiler, foi mesmo muito fixe, ok? Foi mesmo uma experiência muito porreira e eu conheci pessoas incríveis, fiz trabalhos divertidos, não foram brutais, mas podemos falar sobre eles noutros episódios. Mas para isto acontecer e para isto se desenvolver, foi muito importante para mim 3 coisas. A primeira foi disponibilizar-me para sair quase sempre. Mesmo quando eu estava cansado, mesmo quando já estava de pijama, mesmo quando todas estas coisas não eram muito convenientes, tentar sempre ir, mesmo que fosse por pouco tempo, nem que fosse por 1 hora. Porque o facto de tu te mostrares disponível, as pessoas vão-te convidar mais vezes e isso é muito bom, principalmente quando não conheces ninguém, não é? Outra coisa é habituas-te à ideia de conhecer também Barcelona, porque quanto mais tempo ficas em casa, mais difícil é tu habituares-te à ideia de sair, ficas sempre assustado e confuso e um bocadinho, desconfortável, porque nunca sabes bem como é que funciona. Quanto mais cedo quebrares isso. A outra, eu acho que é envolver-te em projetos e atividades de faculdade, ao máximo que conseguires e tiveres disponibilidade. Workshops, atividades, concursos, coisas do estilo. E perceberes que este tipo de coisas ajudam-te imenso, não só para trabalhar, não só para conhecer as outras pessoas, mas também para, honestamente, habituar-se a sair da tua zona de conforto mais ainda do que aquilo que já estás. E quando mais cedo o fizeres, melhor é para ti. E por fim, eu diria que a parte mais importante de tudo é definir objetivos. E esta parte soa mesmo uma ganda seca, mas eu vou-te já dizer que o que eu considero por definir objetivos numa experiência de Erasmus é dizer quais é que são as coisas que são mais importantes para ti cá. Para mim, era realmente conhecer a cidade o máximo que eu conseguisse, conhecer o máximo de experiências que eu pudesse ter. Então, eu todos os dias, até a partir de uma certa altura, quando já estava mais carregado com a faculdade, tentei sair todos os dias, nem que seja só por 20, 30 minutos um passeio, nem que seja, todos os dias para um sítio diferente. Tentar ir comer num sítio diferente, a um gelado num sítio diferente, ou ir à praia, ou numa zona diferente da praia, fazer skate para o topo de uma montanha, uma coisa qualquer, todos os dias ir para um sítio diferente. Experimentar essa atividade. E, portanto, defina objetivos, pensa o que é que tu queres tirar da experiência de Erasmus e vê como é que tu consegues tornar isso uma coisa rotineira. Para te habituares a ti a trabalhar, para te habituares a ti a focar-te e manteres ativo. Porque isto nós sabemos que é um loop, quanto menos tu fazes, menos tens vontade de fazer, e o reverso, quanto mais fazes, mais ativo tu te sentes. Portanto, pensa nisso, é muito mais fácil ter a experiência de Erasmus, é cansativo e é exigente, mas é mesmo muito divertido, é uma sensação gratificante que eu acho que se puderes, e às vezes não podes, mas se puderes, acho que deverias tentar ver. Portanto, isto foi o primeiro episódio, ok? Uma fase diferente do projeto, e novamente, sai tarde, mas está cá. E espero sinceramente que vocês se sintam entusiasmados. Se tu queres fazer Erasmus, se tu queres experimentar, conhecer novas pessoas, uma nova forma de educação, ou nem que seja uma nova cultura, é muito mais fácil do que aquilo que tu pensas. A única coisa que te tens de preocupar é com a carteira e, honestamente, com o sítio onde vais viver. Porque tudo o resto vai-se construir à tua volta, mesmo sem tu pensares e perceberes disso. Portanto, boa sorte e vemo-nos daqui uma semana. Tchau, tchau, criativo. Porta-te bem e mantém-te criativo.